digamos, se você é parte e tem uma forma que é não caso é nulidade absoluta, depois a gente vai falar sobre esse negócio de nulidade processuais. Mas, por exemplo, digamos que a lei fale tal ato, dá um exemplo bem suposição mesmo. Você pega assim, a lei fala, você, parte, precisa fazer uma certidão com 5 linhas, certidão não, uma petição com 5 linhas, 3 tópicos, um exemplo bem chulo. Aí você vai e coloca 2 linhas e 2 tópicos, mas você atinge todo o conteúdo que tinha sido exigido para o ato que está na lei. Então, o juiz vê que não teve prejuízo nenhum processo, ele vai e recebe, porque o objetivo é que o processo continue, o processo possa ser rápido, não precisa ser célere, né? Que sempre ser rápido é sinônimo de qualidade, mas que continue e possa receber esse ato para que haja economia processual. O objetivo é essa economia. Então, o princípio da instrumentalidade das formas é para quando tiver a finalidade atingida e tiver um vício que seja sanável no ato processual, o juiz receba esse ato e possa dar prosseguimento à marcha processual. Não, Paulo? Isso aí. Destaque também no artigo 154 fala um pouquinho de processo eletrônico, que aqui no 154 parágrafo único, hoje em dia processo eletrônico é moda, viu? Então, logo se preparando aí, todo mundo vai ter certificado digital depois passando na B, precisar se adaptar ao PJE. E o 154 fala de um assunto meio válido PJE. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos da autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Isso. Então, esse artigo aí preconiza que as intimações das comunicações processuais podem ser feitas por meio eletrônico, graças a Deus, né? E não vai dizer só cartinha. E o parágrafo 2º me fala que todos os atos e termos processuais podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico na forma da lei. Então já você percebe um espaço aí para a modernidade do meio digital. Bem, vamos trazer agora alguns requisitos das processuais. O artigo 156 do CPC vai dizer: em todos os atos e termos processuais é obrigatório o uso do vernáculo. Vernáculo? O que é isso? Paulo, presta atenção, Paulo. O que é vernáculo? É a língua corrente. Pronto. Português do projeto. Paulo, mais uma vez, se garantindo muito aí. Então, o que significa esse 156 é que os atos processuais têm que ser em português. E se for em estrangeiro, vê que soou mal. Se for numa língua estrangeira, uma língua alienígena em relação ao Brasil, vai ter que ter tradução, né? Logicamente. Então, o 157 vai dizer que só poderá ser junto aos autos documentos de língua estrangeira quando acompanhando de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado. Dificilmente você vai ver isso na sua vida prática, mas pode acontecer. Eu já vi. Mas se você for ver no direito internacional, aí você deve. Bem, falar agora um pouco sobre publicidade dos atos processuais. Constituição Federal de 1988, ela no seu artigo 5º, que fala de quase tudo, vai dizer que os atos processuais vai dar destaque à publicidade do processo. Então, se o processo é público, os atos processuais também são públicos. E o CPC vai disciplinar essa publicidade aí, que é um valor fundamental que a nossa República Federativa tem. Então, vamos ler aqui o artigo 155, que fala: os atos processuais são públicos. Aí vai dar algumas exceções, que são os atos que seguem em segredo de justiça. Por exemplo, se tiver aquele bafa da cidade, né? Tem um bafa familiar, uma relação de família toda detonada, que se for expor para o público
todo mundo vai ficar enojado, situação grave. Eu mando não, Paulo. Se Paulo aí que mexe com essas coisas de direito civil, tu atua com direito de família, Paulo, não, né? Atua também, então ele sabe que é cachorrada, às vezes rola cachorrada aí, e precisa ser de justiça. Também alguns assuntos de interesse público, no menor, e o CPC diz o quê? Corre segredo de justiça nos atos processuais, os processos, aliás, em que existe um interesse público. Então, se tiver algum interesse público de ordem maior, ordem pública, vai seguir segredo de justiça, porque o beneficiário é o povo. E o inciso segundo, fala que diz respeito a casamento, filiação, separação de cônjuge, conversão, décimo, divórcio, alimento, guarda de menores, é aquilo que a gente estava falando, dessas broncas pesadas de família aí, que às vezes infelizmente acontecem. E o parágrafo único fala sobre a consulta dos autos, que o direito de consultar os autos e pedir certidões de seus atos é restrito às partes dos procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite. Vale salientar que o advogado pode consultar, em regra, todos os processos da vara, bastando mostrar a sua identificação como advogado. E também, só para enriquecimento, as audiências são públicas. Então, se você que é aluno que está querendo ir no fórum, chegue lá, chegue chegando, entre na audiência e fale pro agente da audiência: olha, eu quero constar em ata. Você entrega lá seu estudante para ele e bota lá. Se você não apresenta atividade jurídica para a faculdade, tal, Orarnac, você já sabe como é que você vai chegar lá chegando. Sempre, em regra, são bem recebidos, né? Todos os estudantes que querem assistir a audiência. Em regra. Em regra, de fato. Tem algumas broncas também, alguns servidores que são bronquinha. Servidores estão estressados, não aguentam mais tanto trabalhar. Bem, vamos pulando aqui alguma coisa, chegar aqui nos prazos. Nos prazos, como é que está aí, entendeu? Prazos processuais. Vamos pular aqui para o artigo 172. Bem, quando é que os atos processuais são realizados? O Código de Processo Civil vai dizer que é 6 às 20 horas em dias úteis. Então, em tese, até então nesse horário, o juiz, eventual da justiça, vai poder estar lá trabalhando e o ato vai ser válido. Isso é a regra geral. E dia útil para o processo civil, é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado não é dia útil para o processo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O 173 vai dizer que as férias, durante as férias e feriados, não se pratica ato processual. Isso também é regra, que existem alguns tipos de procedimentos em que poderão ser realizados atos de urgência. E fala que são feriados para efeito forense os domingos e os dias declarados por lei. Todo mundo sabe que domingo normalmente tem expediente, né? E dias declarados por lei, aquele carnaval, aquele fim de ano. Feriado nacional. Feriado nacional, isso em geral. E estadual. Bem, o artigo 77 agora. Normalmente a lei ela estabelece um prazo para os atos processuais. E quando essa lei não estabelecer o prazo? Existe um prazo aí que o CPC fala que é de 5 dias. Você localiza aqui o artigo. Rapaz, não tem conta no artigo, mas é isso mesmo. 5 dias. Se você. Então, vamos para o artigo 185. Aí eu encontrei o artigo aqui que eu estava procurando.
vai dizer assim: não havendo preceito legal, nem assignação pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática do ato processual a cargo da parte. Então, não havendo preceito legal, muitos atos processuais, para muitos atos processuais a lei estabelece um prazo, para outros não. Então fica a pergunta: quando a lei disser o prazo, você vai usar que prazo? A regra, sim, pelo menos pela lei, análise seca da lei, diz que o juiz deve assinar o prazo. E onde é que tem isso? Tem aqui 177. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa. Então, isso é muito corrente. E o juiz coloca 10 vistas por 10 dias, 10 vistas por 10 dias, para a parte mais ao documento se manifestar. E se o juiz não falar nada, não disser nada? Aí, artigo 185, 5 dias. Vamos falar agora sobre tipos de prazos processuais. Os prazos processuais, Paulo, pode ser que tipo aí? Próprio, impróprio? Acertou, cara. A Paulo tá virado mesmo. Paulo tá virado. Tem próprio e impróprio, peremptório e dilatório. São as duas classificações principais. O prazo próprio também é chamado de preclusivo. O que é que quer dizer isso aí? É aquele prazo que, se você perdeu o prazo, já era. Perdeu, já era. Se ferrou. Então, um exemplo de prazo preclusivo ou próprio é o prazo para a defesa. A gente já falou em defesa aqui algumas vezes. Se você perdeu a defesa, perdeu o prazo lá que tem no CPC, tchau. Tchau pro louro e revelia. Então, esse é um exemplo de prazo próprio. Acho que é um exemplo clássico, inclusive. Importante também ler o artigo 83, que fica dentro desse assunto. Fala assim, né? Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente da declaração inicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Então, assim funciona no prazo próprio. Se você perdeu o prazo, perdeu o direito de praticar o ato processual. Precluiu. Já era. Preclusão. Você não praticou, perdeu. Seguindo adiante, vamos para o prazo impróprio. Prazo impróprio é aquele prazo que, se você perder o prazo, dá para dar aquele migué, fazer um João sem braço e continuar o processo de boa. Esse é o prazo impróprio. Quem é que tem esse prazo impróprio? É o servidor, é o juiz, é o Ministério Público. Então, meu amigo, em regra. Então, meu amigo, se você é advogado, você perdeu o prazo, já era. Mas se você estiver do lado do bem, aí você pode fazer o famoso João sem braço aí, o Miguel, desenrolar o processo aí. Então, são os prazos que não implicam a perda da faculdade. Você que está com sua fichinha aí, é importante lembrar que você vai anotando o que você quiser, observações interessantes. Depois eu vou estar disponibilizar um resuminho assim, de leve. Você anota o que você quiser, porque é importante, tem aluno que só aprende anotando, né? E também é importante para você depois pegar os detalhes da aula. Vamos lá para os prazos peremptórios e dilatórios. São os prazos que esticam e não podem esticar. Peremptório e dilatório. Dilatório é dilação, né? Peremptório, acho que é perempção. Então, o peremptório é o prazo cogente, é o prazo que você não pode esticar de jeito nenhum, é o prazo que é aqui e acabou. É 15 dias, acabou. É 5 dias, acabou. Não pode botar 7 nem 8. 5, acabou. 10, acabou. Se você perdeu também, tá perdido. Mas se for impróprio, beleza. Você pode fazer o migué desenrolar. Agora, se o
prazo for do próprio, aí, meu amigo, sente chora. Já vi isso acontecer na prática também. Às vezes o juiz de primeiro grau coloca uma indenização de moral alta, porque acha que no segundo grau vai baixar. Só que aí se o advogado da defesa perder o prazo para recorrer, e aí? Eu já vi isso acontecer. Eu só fiquei imaginando o que ia acontecer com um advogado que perdeu o prazo. Tipo, prejuízo de uns 30, 40 mil por cliente. É bronca, ser advogado é complicado. Mas é bom. Às vezes vemos honorar com bonzinhos. Então vamos lá. A base legal aqui do prazo peremptório está no artigo 8.2 CPC. Diz o seguinte: é defeso às partes, ainda que todos estejam de comum acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. Ou seja, tem um prazo peremptório, você está de acordo com a outra parte para prorrogar, não pode. Peremptório. É aqui e acabou. Só que tem uma exceção aí. O juiz, o excelentíssimo juiz, ele vai poder prorrogar esse prazo nos termos aqui. O juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por mais de 60 dias. Comarca de difícil transporte, né? RML está fora disso. Viu? Então, se você tiver uma comarca, deixa eu ver, sertana, tiver um deslizamento interno da BR, prejudicar transporte da locomoção, aí o juiz de repente pode botar lá mais 60 dias. Mas fica o critério da excelência. E também tem outra seção, parágrafo único, que fala que em caso de calamidade poderá ser excedido o limite previsto no artigo aqui 182. Então, calamidade pública, obviamente, né? Aí você vai ter que também estender os prazos. O que é uma calamidade, hein, Paulo? Calamidade. Momento de Santa Cruz, campeão pernambucano, né? Massa tricolor, várias vezes do Recife, 3 dias. Pode escolher os prazos. Calamidade, suspende. Então vamos lá. Sou rubro-negro, só para vocês já ficarem cientes. Pronto. E o prazo dilatório não é aquele prazo que pode esticar ou as partes podem convencionar a dilação desse prazo e é isso, justamente isso. O conceito dilatório é isso. As partes podem convencionar a dilação do prazo e o artigo 8.1 fala sobre esse prazo. Vai dizer que podem as partes de comum acordo reduzir ou prorrogar o prazo dilatório. A convenção, porém, só tem eficácia se referida antes do vencimento do prazo, se fundada em motivo legítimo. Ou seja, se o cara for espertinho, perdeu o prazo, o outro perdeu também, e eles querem esticar o prazo aí, fazer uma dilação, né? Não pode. Tem que ser antes do fim do prazo e tem que ser um motivo legítimo, plausível e razoável. Vamos lá. Vamos aprender agora a contar os prazos. Como é que conta prazo do CPC? Vamos ver daqui a pouco.